abençoe e nos oriente o propósito da noite. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos, amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Neste momento, Deus amado, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos enseja, que nos propicia de estarmos juntos em mais uma noite de estudo, de aprendizado acerca da fantástica obra que é O Céu e o Inferno, uma das 5 que emolduram a codificação kardeciana inicial. Nós queremos te agradecer, Deus amado, pelas oportunidades que nos tens propiciado. Ao mesmo tempo, pedimos também que abençoe os companheiros que não puderam comparecer. Que eles sejam amparados, que eles sejam iluminados, abençoados com suas famílias. Que os que ainda não estejam perfumados se perfumem e possam, eventualmente, estar inserido no contexto do nosso estudo. Senhor Deus, nós os pedimos também, Pai amado, que abençoe a toda a humanidade, que mais uma vez se vê em vias de algum sofrimento com essa nova variante surgida de coronavírus. Que, Pai, nós possamos estar protegidos contra mais essa ameaça, Senhor, e que possamos, a exemplo do que foi dito pelos companheiros, nos conscientizar que nós somos parte da solução e não parte do problema, no sentido de buscarmos sempre tomar as medidas necessárias para evitar essa disseminação. Senhor Deus, nós também vos pedimos pelos irmãos que não puderam aqui comparecer, que eles sejam abençoados, que eles sejam assistidos pela tua infinita misericórdia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor eterno. E assim, Deus amado, Jesus, mestre querido, nesse estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos, para iniciar mais um estudo acerca da obra da codificação kardeciana e análise presentemente do céu e inferno, e suplicando, Senhor, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre, Pai. Que assim seja. Beleza, Rubem? Vamos lá, companheiro, a leitura do item 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de 2 espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precisem estar, cada qual, em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas enquanto tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente, que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão. Então, companheiros, aqui a gente percebe que esta junção entre um que vê e outro que não vê
entre um que é um pouco mais evoluído e outro que é um mais imperfeito, isso não é à toa que aconteça. Isso significa que os dois juntos, o que sabe mais, o que está mais adiantado, o que é evidente, esse pode ajudar aquele outro que está um pouco mais abaixo. Então, significa dizer que a fraternidade, a ajuda ao próximo, é um trabalho em que nós, espíritos encarnados e desencarnados, precisamos ter para ajudar a quem está em nossa volta. Assim também como outros que estão em nossa volta podem nos ajudar. Por isso é que Kardec, bem aqui no item 6, ele diz no comecinho, os espíritos são criados simples e ignorantes. E esta aqui, ele está se referindo ao conhecimento que nós já temos lá do livro dos Espíritos. Isso aqui, os espíritos são criados simples e ignorantes, nós tiramos, e ele tirou também, lá do livro dos Espíritos, e que a gente já passou por lá e já teve esse conhecimento. Então, esses simples e ignorantes são criados mais dotados, como diz o texto, como diz a doutrina, todos dotados de livre-arbítrio, para que eles possam escolher o caminho que eles querem e pretendem seguir. E escolhendo o caminho que eles pretendem seguir, eles podem ter a experiência positiva ou negativa. E com esta experiência positiva ou negativa, eles podem saber se na próxima oportunidade eles vão seguir aquele caminho ou não. Então, tudo depende do livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é que vai fazer com que a gente esteja bem ou não muito bem numa próxima etapa da vida, tanto neste plano quanto no plano espiritual. Então, cabe a cada um de nós, meus amigos, sermos felizes ou não, dependendo do nosso progresso realizado. Quanto maior for o nosso progresso, maior será a nossa felicidade. Quanto menor for o nosso progresso, menor será a nossa felicidade. Portanto, depende de nós, como diz aquela música, né, que a gente já foi acostumado há muito tempo a ouvir pelas nossas vidas. Mais alguém quer comentar alguma coisa a respeito desse pedacinho? Eu acho que foi bem explicado. Ok, então vamos continuar. Se ninguém, logicamente, quiser mais. Tá, continuando a leitura. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem a eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos, que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então, o texto confirma de que quanto mais for apurado o espírito, melhor ele vai perceber as coisas em sua volta. Melhor ele vai perceber as coisas em sua volta. Então, o exemplo do músico e do não músico é que, logicamente, aquele que tem o ouvido apurado, porque já está acostumado com aquilo, né? Aquele que já levou muito tempo da sua vida para envolvido com a música, ou então envolvido com a literatura, esse que está envolvido com a literatura se empolga cada vez mais com as coisas, com as obras literárias,
e o outro que não gosta de ler, né? Não gosta de ler, acontece que ele não vai perceber as nuances das belezas da literatura. Exemplo que temos aqui, nós no nosso grupo, no momento, temos uma porção de grandes leitores, né? Leitores que se empolgam com aquilo que leem. Entretanto, tem gente que vê livro e não está nem aí o livro. O livro está ali, ele está nem. Um exemplo. Há algum tempo atrás, uma pessoa conhecida minha me pediu uns livros para colocar na sua estante. Né? Ele estava mudando de mudança e pediu um livro para colocar na estante. Eu digo, opa, eu vou. Né? Então, com os livros para o camarada. Na esperança de que ele lesse alguns ou todos. Mas, neste meio, meus amigos, eu coloquei entre os livros o Livro dos Espíritos. 4, 5, 6 meses depois, eu encontro o meu companheiro e digo assim, e aí, meu irmão, como é que estão as leituras dos livros que eu lhe dei? Olha a resposta que ele me deu. Não, Rubinho, os livros eu te pedi só para enfeitar a minha estante. Eu digo, tá, muito legal, né? Eu fiquei decepcionadíssimo, porque foi esta. Enquanto eu estava empolgado que o camarada ia pegar os livros e ler, a hora que eu dei bastante livro para o cara, né? Só para enfeitar a estante dele. Então, a sensibilidade é diferente. Né? Eu adoro a literatura e ele, nem aí para a literatura. É o caso do músico, com o ouvido apurado, e o outro que não tem o ouvido, né, necessariamente apurado para a música. Então, enquanto um se felicita, o outro não acha muita graça. Não acha muita graça na coisa. Mais alguém para comentar? Isso aí é interessante, isso que tu colocas, Rubens, porque, às vezes, por exemplo, dois irmãos gêmeos, a gente observa esses desníveis de compreensão e sensibilidade. Um tem uma desenvoltura maior para uma coisa, o outro já não gosta muito daquilo, e por aí afora. Quer dizer, os dois estão no mesmo cenário, tá? Submetidos às mesmas condições, mas com percepções diferenciadas por conta da questão, primeiro relacionada ao livre-arbítrio e depois relacionada à eventual evolução que ele mesmo já tenha alcançado em momentos anteriores e por aí. É possível, sim, isso. A gente vê com muita frequência. Eu, por exemplo, às vezes... Microfone desligado, Edilson. Eu não sei se tu ainda tocas, meu estimado Rubens, mas eu me lembro que tu tocavas flauta. Não sei se era a partir de estudos empreendidos ou se tinha desenvolvido através do ouvido, de uma forma, então, não escolarizada, por assim dizer, né? Como muitos músicos por aí. Né? Eu acho até que a maioria dos que militam aqui na noite e por aí afora. Mas eu, por exemplo, Rubem, quando eu cheguei aqui em 79, eu passava meus finais de semana numa casa onde tinha todo tipo de instrumento que possas imaginar. Que eu vim para o colégio agrícola, no colégio interno, mas nos finais de semana, chegava sexta-feira à tarde, eu saía, passava sábado até domingo à tarde. Rapaz, eu vi vários cavaquinhos, vários violões, guitarra, baixo. Nunca aprendi a tocar nenhum. Agora, eu te digo uma coisa bem que música de boa qualidade, rapaz, olha, eu converso com qualquer pessoa, eu acho até que de igual para igual, mas não sei tocar absolutamente nada.
Entretanto, a Abigail, por exemplo, que já só tem 11 anos de vida, já está tocando um ukulele, aí, né, que é um instrumento que eu nem conhecia, parece um cavaquinho, também com 4 cordas de nylon, mas muito legal o sonzinho que ele faz. Então, é isso, meu amigo. Às vezes, 2 pessoas na mesma situação, 2 espíritos na mesma situação, ou para um as coisas parecem sorrir, e para outros não, mas está na exata medida da situação que foi posta ainda há pouco, com um exemplo até muito interessante, do cego e daquele que vê. Quer dizer, ambos estão no mesmo cenário. O que vê, naturalmente, tem uma percepção. O cego tem apenas uma intuição do que possa estar existindo por ali. Né? É isso, meu querido. Bom, você falou aí da Abigail, aqui Nicole, a minha Nicole, nós demos de presente para ela um mini piano, um mini piano. Meus amigos, de vez em quando, ela surpreende a gente aqui. Ela está tocando uma musiquinha de roda, lógico, né? Musiquinha de roda, e eu digo, mas rapaz, que coisa interessante. Esses meninos de hoje, o mestre Edilson, já nascem muito mais inteligentes que a gente. E aí eu digo, olha que coisa mais interessante. Além disso, ela canta razoavelmente bem. Eu digo, olha como é que... Ela estava cantando aqui na janela, o vizinho disse, olha, essa menina está cantando direitinho e tal. Agora, com relação à música que eu tocava, o instrumento que eu tocava, eu estudava na escola técnica, a antiga escola técnica. E lá, mestre Adilson e companheiros do grupo, nós tivemos aula teórica de música e aula prática com instrumento. Então, não é de ouvido, não. A gente tem a teoria e a prática. Agora, a prática... Legal, rapaz. A prática nós tivemos com o saudoso pai de Alcione Nazaré, João Carlos, que era um maestro espetacular. Nós aprendemos com ele. Então, de vez em quando eu estou aqui em casa, muita coisa que a gente faz, tal. De vez em quando, para desestressar, eu pego minha flautazinha e começo a tocar aqui. De vez em quando, não todo dia, lá alguma vez, só para não esquecer totalmente da coisa. Mas que é uma maravilha, meus amigos, é uma maravilha. Muito bem, mais alguém? Então, vamos continuar. 7. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo. A cada um segundo suas obras, Romanos 2,6. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos espíritos puros, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e em moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas, porque o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque vêm, muitas vezes, homens inteligentes, instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Bom, então, esse pedacinho de texto nos adverte com uma coisa.
O nosso progresso, o nosso adiantamento rápido ou devagar depende do nosso livre-arbítrio. Depende da nossa vontade. Emmanuel diz que a vontade é o impacto determinante da ação. Se a gente tem vontade, a gente se levanta. Né? Se a gente tem vontade, a gente vem para a reunião, vem participar. Se a gente tem vontade, a gente vai para o centro. Se a gente tem vontade, a gente estuda. Se a gente tem vontade, a gente trabalha. E assim sucessivamente. Se a gente não tem vontade, a gente fica na modorna, né? Fica só esperando cair do céu algumas vezes. E isso vai demorar ou atrasar o nosso progresso moral e o nosso progresso espiritual. Então, o progresso moral e o progresso espiritual poderiam andar juntos, se o nosso livre-arbítrio permitisse. Tem um mais adiantado que outro, porque a gente só se interessou mais por um do que por outro. E isso, repito, novamente, significa livre-arbítrio, vontade própria. Então, a gente só fica bom se a gente for atrás. Não é, Leda? Edilson, André Luiz, Raimundo, professor Otton, não é? A gente só fica bom se a gente for atrás. Se a gente ficar esperando o médico chegar na nossa casa, ou então ficar esperando cair do céu, a gente não vai se curar de forma nenhuma. Então, o conhecimento, a chave do conhecimento, a chave para o conhecimento é importante para que a gente progrida. Mas, como diz o texto, os espíritos puros e os espíritos perfeitos, esses são felizes, porque eles trabalharam e batalharam para que isso acontecesse. Então, o certo é o quê? O recado para nós é que a gente trabalhe para que a gente atinja o mesmo objetivo que eles, o mesmo plano, o mesmo ponto que esses espíritos. E aí, sim, nós teremos a felicidade total ou a felicidade verdadeira. Mais alguém? Não, bem explicado, está em consonância com o que nós observamos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata exatamente de que somos os responsáveis ou os artífices da nossa própria imortalidade, né? Da nossa própria evolução. Mais alguém? Então, vamos continuar. 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si, a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que tivesse isolado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo isolamento. O bem de si mesmo se anularia. Olha que coisa interessante, pessoal. Isso aqui se encaixa com aquilo que o mestre Edilson, o doutor Edilson, estava falando conosco antes da gente começar a reunião. Ou seja, o que significa a vida social? A vida social é o quê? A chave para o nosso progresso. Mas essa vida social, esse progresso nosso, vai depender daquilo que a gente produziu no social, no seio dos companheiros, no seio da multidão. Aí, por exemplo, aquele exemplo de que tem gente jogando lixo por cima do muro, é um pessoal
que não está adequado com a convivência do meio social, porque não é um comportamento normal. Não é um comportamento normal. E se não é um comportamento normal, ele não está contribuindo para que o seu progresso moral se estabeleça, ou então evolua nessa parte. Então, a convivência, o progresso espiritual, a convivência é um dos itens que faz a gente prosseguir, a gente atingir esse progresso. O convívio, né? A convivência. Por que a gente vive em uma família, pessoal? Não é? A família é a célula da sociedade. Né? E é ali que a gente vai aprender muita coisa. Alberto falou da educação, ali que a gente se educa, ali que a gente cresce, ali que a gente toma consciência das coisas, ali que a gente é preparado para o mundo. E dependendo daquilo que nos foi passado em termos de educação, né? Em termos de educação, nós vamos aplicar esta educação lá fora. Ou seja, aquilo que nós aprendemos, nós vamos jogar lá fora. Exemplo, conta-se que uma senhora foi levar o seu carro na oficina para consertar. Estava com problema, esta senhora levou o carro para consertar. E aí, foi com a filha. Quando chegou na oficina, ela desce do carro, a filha ficou dentro do carro e ela encostada na porta do carro, encostada do lado de fora na porta, conversando com o mecânico. De repente, a filha assume o volante, o carro parado, logicamente, assume o volante e finge que está dirigindo. Fingindo que estava no trânsito e, de repente, botava a cabeça para o lado de fora do carro e dizia um monte de palavrão. Um monte de palavrão. Aí parava e ia dirigir de novo, daqui a pouco botava a cabeça para o lado de fora e dizia um monte de palavrão. O mecânico, surpreso com aquilo, disse assim, não, minha filha, não é assim que se dirige. A resposta da garota foi a seguinte, é assim, mamãe dirige assim, então é assim que se dirige. Pegou a educação. A mãe falava, lógico, criança é coisa interessante. Tudo que você fala, ela capta. Resultado, uma hora dessa ela vai dizer, vai falar aquilo que foi falado. Portanto, nós devemos nos policiar, porque criança, a gente às vezes não pensa. Criança percebe muito mais do que a gente imagina. Logo, a educação apurada vai nos jogar lá no mundo e esta educação apurada vai fazer com que a gente se comporte apuradamente lá fora. E é este o projeto da educação. Kardec diz que educar é moldar o caráter. E a criança, como é moldável, a gente molda o caráter dessa criança de acordo com o que a gente quer. Ou seja, nós somos escultores. A criança é como se fosse um barro, né, maleável, em que a gente vai moldando a peça, vai ficando a criança de forma que a gente achar mais bonito. Nós estamos sendo escultores, nós estamos moldando o seu caráter. Então, caro Alberto, quando falou em educação, falou perfeitamente bem. Educar é a arte de moldar o caráter. E isso se reflete no meio social. E a gente não pode, como não pode viver em sociedade, nós mostramos, através do nosso comportamento, da nossa educação, aquilo que nós fomos quando crianças, aquela educação que nós recebemos no nosso lar, na nossa casa. Mais alguém?
Rubens, Diga. é muito interessante isso, sabe por quê? É aquilo que nós estávamos tratando antes, né? A questão Isso. da reprodução nas outras gerações. E que, por conta disso, a nossa terceira, quarta geração somos nós mesmos que estamos aqui novamente, né? Quarta ou quinta geração, né? Nós somos nós novamente no cenário, fortalecendo aquilo que outrora deixamos, porque isso ainda está muito muito revigorado, né? Esses nossos hábitos. Sim. E nós vamos estender isso de pessoa para pessoa, de família para família, de nações para nações, né? E hoje o ensino acadêmico ele tem muita participação nisso. Ou seja, treina profissionais, mas sem muita ética moral, e o individualismo já começa ali dentro a se formar com os próprios colegas. E com os movimentos que a doutrina tem feito hoje em todas as áreas acadêmicas, isso tem, de certa forma, melhorado bastante. Que é a compreensão holística da inter-relações entre as pessoas e entre as áreas, como é que se diz, os níveis sociais. E a tendência é melhorar bastante. Tudo aquilo que nós percebemos hoje, em relação a direitos humanos, e aí outras coisas, direito sobre os animais, sobre a fauna e a flora. Então, quer dizer, tudo isso está melhorando. Mas ainda há muito forte isso no meio acadêmico, eu observo isso. Eu tenho conversado com minha filha aqui, e isso é bem assim, acentuado. Ô, Raimundo, companheiro, é o seguinte, todo mundo aqui sabe que eu sou pedagogo. E o meio acadêmico, pessoal, é o seguinte, não é obrigação do meio acadêmico dar este tipo de educação, mas não impede que o professor, de vez em quando, lance alguma coisa de moral com relação aos seus ensinamentos, mesmo velado. Edilson é professor. Eu também sou. O professor Otton é. E, logicamente, cada um de vocês aí, que não foram citados, são professores dos seus lares, das suas casas. Então, o professor acadêmico, por exemplo, e não acadêmico, segundo grau, do primeiro grau, etc., eles podem, através dos seus ensinamentos, inserirem o moral dos seus ensinamentos. Não tem problema nenhum. Nos meios, nas escolas, não tem uma tal de religião. Antigamente não tinha essa história de religião, estudo da religião. Não tem no meio acadêmico uma tal de teologia ou coisa parecida. Sim, essas matérias, estas disciplinas, ajudam ao professor, mas não é só essas matérias, qualquer outra disciplina pode ajudar o professor e o aluno a se enveredarem para o caminho moral. A obrigação mesmo é dos pais, é da família. Mas o meio acadêmico pode ajudar nessa parte. Eu tenho certeza plena de que o professor Edilson e o professor Otton, de vez em quando, nas suas aulas, eles incluem esse tipo de coisa. Olha aí, Edilson já confirmou aqui. Certo? Com certeza. Com certeza, olha só. Às vezes a pessoa nem sabe que está, né? É o normal, às vezes nem sabe que está sendo induzido, ou então para ter ideia daquilo. Mas o professor, né, quando tem uma certa consciência, ele faz a coisa desse nível. Eu falei para vocês um pouco tempo atrás, alguma reunião atrás, que em uma semana, quando eu fazia a faculdade,
que em uma semana de educação lá na faculdade, eram contratados vários professores, mestres em educação, doutores em educação, para fazer as palestras na Semana da Educação. E um deles citou uma vez a parábola da semeadura, no auditório acadêmico cheio de gente. E disse que poderia, sim, ser incutido nas nossas áreas, nos nossos alunos, a parte moral de coisa, para ajudar no seu desenvolvimento. Quantas e quantas vezes, nós já lemos, acabamos de ler aqui, quantas e quantas vezes, meus amigos, uma pessoa é um exímio profissional, mas em termos de moral, né? Em termos de moral, está muito aquém daquilo que a gente imagina. Por que eu estou... Sim, diga-me. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Eu estou querendo esse aspecto da área acadêmica, porque quando meus filhos faziam o ensino médio, eu tive que ir lá em uma reunião, porque alguns colegas deles, né, jogavam a mochila dele no chão, chamavam ele disso, daquilo, e tu não quer beber, não quer fumar, não sei o quê, e aí ele tirava por menos. E comentou com a diretora, e a diretora fez uma reunião, e eu estive nessa reunião. E eu cheguei a dizer para todos eles, digo, olha, a escola pública, se ela não presta, não vale nada, somos todos nós. Eu digo, sou eu, que sou pai do Issan, da Mirth, são vocês, são estudantes, é a nossa diretora. Nós somos escola pública. Se nós não cuidarmos deste patrimônio, somos nós que não prestamos. Porque nós estamos utilizando dessa área aqui para estudar, para aprender. Então, se existe uma coisa que não presta, somos todos que estamos aqui. Não é só o ensino particular que presta. As pessoas que... Somos nós, a escola pública, somos todos, pais e estudantes, diretores. E eu percebi que todos ali naquele instante começaram a refletir que o que eu estava falando tinha algum sentido. Porque quando a gente diz escola pública, parece que é só a instituição, só o prédio. E não é o prédio. A escola pública são as pessoas que ali estão, na instituição, aprendendo e lecionando, né? Isso mesmo. O corpo discente e docente. Então, é isso. Quando a gente vai perceber essas coisas, e aí a gente nota que alguns valores saem da esfera familiar e se projeta ali, que também se projeta no ensino superior. E é mais complicado ainda. Eu até me lembrei de uma música aqui do cancioneiro popular, que diz o seguinte: não adianta o sujeito estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama. Então, hoje eu fui pegar a Abigail na escola e eu gosto sempre de ouvir muito rádio, né? E eu ouvia um programa de rádio, rapaz, e eu fiquei assim impressionado com o que foi dito ali. Os caras até fazendo uma gozação com um professor que, dando aula na sua casa, mas o sujeito está, embora ele estivesse online, numa situação de virtualidade, ele tem que considerar que no momento em que ele está dando aula, ele está como se no ambiente de sala de aula estivesse presencialmente, né? Apesar da distância diminuída pela tecnologia. Mas o cidadão estava lá e acho que esqueceu disso aí, e parece-me que a esposa se aproximou dele, viu, meus estimados amigos? E pasmem, o sujeito, eu acho que não se aguentou, e em vez de, ao menos, apertar a sua câmerazinha para ocultar o fato, disse que aproveitou para fazer uma carícia mais próxima, tipo, dar um cheiro num local inadequado, mas repetindo várias vezes, né? Tipo... Só que não era no rosto, meus estimados.
era em outro local. E a galera tá ouvindo do outro lado. A gente entendendo, era na mão da esposa. Brincadeira, rapaz. Veja como é que é. Cada um carrega a sua tábua de valores. Em outras palavras, eu vou pedir desculpas à minha querida Leda, mas o sujeito, meu estimado Rubens, pura e simplesmente aproveitou para tentar fazer o que André Luiz está fazendo agora com o Luiz. Mamar, entendeu? Quer dizer, um negócio impressionante. As pessoas vendo aquilo na virtualidade. Tá? É uma situação muito delicada. Os colegas da imprensa faziam uma gozação, não se aguentavam no estúdio. E eu percebi que isso é realmente gozado, porque eu até vi agora a minha querida amiga Leda ali, sorri um pouquinho da história. A história é engraçada, apesar de, naturalmente, não recomendada, né, meus estimados? Sabe, Edilson, eu acho uma falta de educação. Eu participo de alguns outros grupos e eu vejo que as pessoas vão para o grupo deitadas de camisola. Eu acho isso cúmulo, porque assim, a gente está na casa da gente, mas a gente está na rua. Eu acho que você deve se arrumar. Eu mesmo gosto de passar um batom. Hoje eu não passei porque eu estou com muita dor de cabeça. Mas eu gosto de passar um batom, eu gosto de arrumar o cabelo. Eu vejo as pessoas deitadas de camisola para assistir uma reunião evangélica. É absurdo. Por isso, minha irmã Leda, que eu disse, ó, não estou em condições de me mostrar porque eu ainda não tinha tomado banho. Agora já estou cheiroso, viu? Olha como é que eu estou aqui. Ó. Tá certo. Então, olha só, pessoal. Às vezes, eu nem posso, assim, a gente nem pode condenar o camarada lá, porque, de repente, ele pensou em desligar a câmera e esqueceu que muitas das vezes aqui a gente está em reunião e esquece de desligar o microfone e atende o telefone, e eu vi gente gritando e gente falando não sei o quê, e às vezes a gente tem que, né, interferir para não perturbar. Às vezes esquece, o camarada esquece de desligar. É verdade. Como já aconteceu até comigo também. Mas é assim mesmo. Então, por isso a gente tem que estar policiando a coisa. Como o Leda falou, a gente está em casa, mas está na rua. A gente está em casa, mas está todo mundo vendo e ouvindo, que é pior. Então, ó, a minha Nicole, ela está tendo aula virtual. E na aula virtual, de vez em quando, a gente vê uma mulher passando de camisola atrás das câmeras, na frente das câmeras, por trás da criança. E, às vezes, um pai andando, passa por trás da criança só de calção, sem camisa. E, às vezes, uma senhora também passa. Outro dia que uma senhora passou, eu não vi, a mulher foi que me falou aqui, que uma senhora passou com um vestido, uma senhora bem idosa, com um vestido com os peitos quase todos lá de fora. Ou seja, não estava nem imaginando que estava sendo observada. Então, são dessas coisas que acontecem. Mais alguém? Fala aí, meu caro Alberto. Alberto levantou a mão. Eu achei interessante aí, viu? Apenas a parte final, meu estimado Rubens. Sim. Que diz o seguinte, olha, não adianta a simples abstenção. Nós estamos neste mundo para viver em sociedade. Tá? Então, o que é que acontece? Se nós nos abstivermos, nós não, entre aspas, faremos o mal, mas nós também não faremos o bem. Então, nós vamos perder a oportunidade do progresso. Estaremos numa situação de anulação, perdendo uma oportunidade que nos está sendo concedida. Fala aí, Alberto. Diga aí, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Eu ia fazer a colocação, Rubem, que você tinha feito ainda há pouco. Eu vejo, com esses problemas de docência nas universidades, em todos os colégios, né? Mas eu comungo com você que o problema é mais embaixo. E aí até propor para nós, nesse ano, a partir de janeiro, como a Edilson está propondo, que a grande parte das nossas palestras, pelo menos 50% das palestras, sejam direcionadas à família. Por quê?
a gente nota por uma série de fatores o afastamento das mães, por tempo de trabalho, por série de fatores, às vezes irresponsabilidade mesmo, às vezes achando que não é importante, deixam à mercê dos colégios todo o processo educativo. Não é desnecessário dizer que a cabeça de uma criança é um jarro com terra altamente fértil, preto. Assim como pode lançar uma semente boa, pode lançar uma semente de erva daninha. Então, vocês viram o caso daquele professor de Salvador que estava induzindo as crianças de jovens a se beijarem, homem com homem, mulher com mulher, sob ponto. Ele foi até afastado, o Ministério interviu e afastou ele do colégio, da escola. Então, a gente vê muito, assim como tem professores bons, tem professores que, infelizmente, com esse negócio de teoria de gênero, com essas coisas da moda, política partidária, estão colocando para as crianças já a indução, quer dizer, uma série de coisas que não tem nada a ver com o processo de formação de uma criança. Então, eu acho que a gente tem que chamar muito, inclusive o Rubinho, acho que se você for na confraternização nossa do domingo, a pauta que nós pedimos que fosse o marido e a mulher, nós vamos bater muito nessa tecla de família, da importância missionária de ser pai e ser mãe, tá? Na condução da educação das crianças, tá? E deixando realmente os colégios para apenas complementarem uma outra informação, mas a base mesmo tem que ser familiar. E a gente está notando uma série de fatores que não está havendo isso. As crianças estão sendo criadas pelo mundo, tá? A maioria das crianças. Então, eu queria pedir isso, Edilson, que a gente, de preferência, colocasse assuntos de embasamento familiar, da responsabilidade, da nossa prestação de contas no plano espiritual pelas omissões em relação à educação. Então, eu acredito que a gente tem que, como membros que tem um pouquinho de visão sobre esse assunto, todos nós, a gente pode realmente trabalhar na comunidade da Vila Conceição muito nessa matéria, tá? Muito nessa matéria. Acho que é muito eficaz para o trabalho do Centro Espírita. Era isso, meus irmãos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, então, ok. Ninguém quer falar mais nada, então vamos só mais este item para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje. Item 9. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbaria, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe. O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir seu objetivo, que é a perfeição. Para cada nova existência, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores em aptidões. Conhecimento intuitivo, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhe os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual, ou nas existências corporais de mundos superiores, que nada tem de materialidade terrestre. Na parte destes, a encarnação é voluntária, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta, tendente ao cumprimento da missão que lhes compete junto dos mesmos. Desse modo, aceito abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação. Então, olha só, meus amigos, a encarnação é tão importante que Kardec pergunta na questão 132, qual é o objetivo? Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? A perfeição do espírito. Ou seja, a nossa perfeição. Então, a encarnação é necessária para a nossa perfeição. Então, não podemos evoluir em apenas uma encarnação. Até porque não tem lógica, né? Porque nós sabemos,
Por exemplo, qualquer um de nós aqui, quando desencarnar, nós temos plena consciência que nós temos muitos defeitos, não temos? Temos. Aqui todos nós sabemos que temos muitos defeitos. Temos qualidades? Temos. Mas nós temos muitos defeitos e imperfeições ainda. Então, logicamente, se a gente desencarnar amanhã, daqui a 10 anos, 50 anos ou 100 anos, nós continuaremos imperfeitos. Então, como é que um Deus todo-poderoso, justo e bom vai nos dar o inferno ou o céu sem que a gente mereça? Então, ele nos dá oportunidades novas, ele dá novas oportunidades a fim de que a gente, a cada encarnação, a gente vai adquirindo uma qualidade, substituindo os nossos defeitos. Assim, sim, nós teremos condições de alcançar o céu, né? Que é o tema que nós estamos estudando aqui no momento, o item céu. Nós podemos ter condições de atingir o céu, né, espiritualmente falando, das nossas vidas, para os nossos espíritos. Mas, como já foi lido no texto anteriormente, um pouquinho antes, este céu, que é a nossa felicidade total, vai depender pura e exclusivamente do nosso livre-arbítrio. Ou seja, através do merecimento. E cabe à nossa vontade dar um impulso para que isso aconteça, mais cedo ou mais tarde. Todos chegaremos ao céu? Sim, mas todos chegaremos, uns primeiros e outros depois. É como uma jornada de carreira, não tem aquela jornada de pedestre, de maratona? Então, uns chegam primeiro, outros chegam em segundo lugar, chegam em terceiro, o resto fica atrás. Mas quem chegou primeiro é aquele que se preparou melhor, aquele que se esforçou mais para chegar àquele objetivo. Assim também, a felicidade, o céu que a gente tem, tanto espera, vai depender do nosso treino, do nosso trabalho, do nosso merecimento. Mais alguém? Não, mas nós já estamos no nosso horário, meu estimado Rubem. Sim, já estamos no horário. Isso. Então, vamos deixar o item 10 para. O item 10 é para a próxima reunião, lógico. E se alguém quiser falar mais alguma coisa a respeito do que foi lido, tudo bem. Senão, a gente encerra aqui no momento. Então, ou seja, ninguém quer falar mais nada, pelo visto. Então, quem se candidata para fazer a prece de encerramento, por favor, alguém se manifeste. Se alguém não se manifestar, eu vou chutar alguém aqui, vou colocar num papelzinho aqui o do nome, jogar num copo, sacudir e escolher. Chutar, meu querido. É melhor, né? Eu vou sortear aqui no papelzinho. Já botei o nome de vocês aqui no copinho. Pronto, estou sacudindo. Opa, deixa eu ver o nome de quem saiu. Raimundo Araújo, para fazer a prece. Rapaz, essa sorte é boa, escolheu bem. O perfumado. O perfumado, pronto. Vamos lá, já estou de olhos fechados, meus amigos. Então, vamos lá, meus amigos. Minha amiga Leda. Vamos pedir, primeiro, agradecer por este momento ao nosso Pai Celestial, aos irmãos espirituais que foram responsáveis pela codificação, o Mestre Jesus, que é o coordenador deste projeto na Terra, para que a humanidade possa exercitar no seu dia a dia as condições morais para a qual nós reencarnamos e assim melhorarmos espiritualmente. Pedir o auxílio necessário para que todos nós
conseguir aquilo que de melhor seja para cada um, para sermos exemplo, assim como o Mestre Jesus foi o exemplo, que a gente possa, em nossa caminhada, ser exemplo. Embora sabendo que a nossa condição ainda é de aperfeiçoamento. Em alguns momentos vamos estar ainda também caindo. Mas nós temos o recurso do auxílio. E é assim que te pedimos, Mestre Jesus, com todos aqueles que são nossos protetores, nossos orientadores espirituais, que possamos adquirir já nessa existência a condição moral da qual nós viemos para progredir. E te pedir também a saúde física em todos aqueles que estão nesse momento ainda nos hospitais por alguma enfermidade, em suas casas, em lares de repouso, ou simplesmente abandonados nas vias públicas, aqueles que estão drogados, alcoolizados, e possa ser estendida a mão sobre estas pessoas, esses espíritos, serem ressocializados ao ambiente natural de suas famílias. E pedir que tu intercedas também por nossas famílias, pela união, pela paz, entre nós, nossos familiares, entre as nações, entre as religiões. E que seja amenizado o impacto dessa nova cepa que ainda está no planeta, condicionando a todos a fazer uma reflexão. Quem sabe que nesse momento seja exatamente para isso, que as nações colaborem mutuamente em tudo que for necessário para que este mal em pouco tempo seja extinguido do nosso meio. E pedir que tu também oriente todos aqueles com também a saúde, aqueles que neste momento não puderam estar conosco nesta reunião, e a todos nossos familiares, Senhor. Assim te agradecemos por mais este encontro, pedir que nos dê uma ótima noite de descanso, que possamos todos ir ao mundo espiritual e sermos instruídos diretamente por aqueles que velam por cada um de nós, nós chamamos de anjos de guarda. Tenhamos uma ótima noite, que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Professor Otton, boa noite. Leda. Boa noite, comandante. Boa noite. Um cheiro nas André. crianças. Boa noite, Nilson, boa noite. André, os comandantes aí, os companheiros e amigos, provavelmente esse sábado eu não esteja aqui, que está programado eu ir passar o aniversário com minha mãe no interior. Mas já de antemão aí o André entrar em contato com a doutora, viu, André? Porque ela que vai fazer a palestra e eu acho que está isso já em vídeo, tá certo? Ela ok. Entrar, tá bom? Rubinho, uma ótima noite a todos. Vai estar sábado? Eu? Reunião? Vou sim. Tá, pode Uma ocorrer. ótima noite a todos. Obrigado. Boa noite, Raimundo. Pode ocorrer de eu trabalhar sábado. Pode acontecer isso. Certo, beleza. Tá. E aí tu passa o anfitrião para mim e a gente comanda aqui. Tá, ok. Ok? Isso, aí tu passa o link para o Rubem, André Luiz. Isso, Caso o isso link- aconteça. O link tá até no meu WhatsApp já, ela mandou. Ok, beleza. Ótimo. Beleza, então. Tá bom. Abraço a Leda, todos, uma boa Boa noite noite. para você. Boa noite a todos. Leda, dá um cheiro nas crianças Boa aí. noite. Professor Otton, boa noite. Professor Pessoal, Otton. companheiros todos. Boa Boa noite. noite. Até Boa no noite. sábado. Tchau. Até sábado. Amém, amém. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tá, boa noite.